Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esse vídeo também depois vem aqui para o YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e também curtir os vídeos, né? Nós temos uma playlist aqui no YouTube de todos os evangelhos que a gente tem realizados nesses últimos 4 anos. E sempre nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós sabemos que muitas vezes a gente faz a leitura do Evangelho sozinhos e acabamos. Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui. Pronto. E acabamos muitas vezes não entendendo algumas passagens e outras vezes ficando com muita dúvida. Então, se tem alguma passagem do Evangelho aí que você queira sugerir para que a gente traga aqui para os nossos comentários, vocês podem mandar sugestões também, tá? A gente faz o Evangelho de acordo com as sugestões, de acordo com o que nos é inspirado, e às vezes a gente também pega aqui temas aleatoriamente. Mas o Evangelho ele é rico, como a gente sempre diz. É o nosso guia, é uma cartilha que a gente deve não só entender, mas procurar seguir, porque é justamente o que marca a nossa evolução aqui no planeta. Essa conduta que é ensinada por Jesus através do seu exemplo. Então, todo tema é importante. Não tem esse ou aquele, porque são várias situações de vida que nós passamos, vários desafios, a vida nos provoca diariamente e nós precisamos estar fortalecidos no conhecimento para que a gente saiba como agir nas horas de dificuldade. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer a Ele pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. Pedindo ao nosso Mestre que esteja conosco mais uma vez, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. E hoje eu trouxe um tema que a gente já trouxe aqui de algumas outras vezes, mas sob um tipo de olhar, e hoje eu trouxe essa passagem, uma pequena passagem que está em João, que Jesus diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está em João no capítulo 8, versículo 34. E aqui a gente vem falar sobre a força do karma. Então, a força do karma é que move os nossos desafios diários. Por quê? Estamos encarnados num planeta de prova e de expiações, e quando Jesus fala que quando a gente comete um pecado, o que é cometer um pecado? Cometer um pecado é a gente fazer alguma coisa que não está de acordo com o bem geral ou o bem de outra pessoa. Quando nós infringimos os limites que atinge a ação, ao entendimento e as conquistas também de outras pessoas, quando nós passamos dos limites, nós então estamos cometendo um pecado. Mas o pecado não é só em relação ao outro, muitas vezes em relação a nós mesmos. Quando nós não vigiamos, quando nós nos imputamos muitos, digamos assim, muitos comportamentos que inclusive acabam danificando também o nosso aparelho físico, enfim. O pecado é tudo aquilo que está fora
do que é equilibrado, do que é saudável e do que é o bem para todos. Então Jesus, ele nessa pequena frase, ele diz que nós somos escravos do nosso pecado, quando nós cometemos. Somente essa verdade já valeria a vinda de Jesus à Terra, já para explicar todas as anomalias que acontecem na nossa vida, no dia a dia. Porque mesmo se ele não falasse as outras lições, aqui a gente já entenderia os limites das nossas ações e a forma como a gente agir no mundo. Ou seja, se eu sair fora daquilo que está prescrito na lei divina, eu vou contrair um débito de consciência. E o interessante é que esse débito é que vai ser o impulso para que eu procure me corrigir depois. Porque não é a outra pessoa não precisa querer me dar na mesma moeda ou querer se vingar. A nossa própria consciência que já vai fazer esse trabalho. O tribunal está dentro de nós, não está fora de nós. Então, quando Jesus diz essa frase, ele também está dizendo de uma lei universal, que semelhante atrai semelhante, e que a harmonia se processa à reunião de iguais, cada um recebendo o que merece. Então, muitos dos males que nos acometem hoje, os desafios, como eu disse, as provocações que a vida nos coloca diariamente, são frutos de aprendizados e são frutos de situações que nós precisamos rever. Então, a força de Deus e da nossa consciência, ela vai funcionar dando esse impulso de corrigenda. E ninguém vai conseguir se safar disso. Pode até procurar e se conseguir adiar, mas mais dia, menos dia vai ter que dar conta disso. Porque a vida sempre vai devolver aquilo que nós entregarmos a ela. Agora, veja que isso vale também para o bem. Então, quando eu também faço alguma coisa nas hostes do bem, o bem também retorna. Então, por isso que ele diz que semelhante atrai o semelhante. O bem que eu pratico retorna a mim. O mal que eu praticar também vai retornar. Por isso é que Jesus trouxe esse maravilhoso código de ética que é o Evangelho, que é o bom proceder, apesar dele não ter escrito nada, mas a sua vida foi o Evangelho. Por isso nós temos Jesus como nosso modelo, como nosso guia, porque ele mostrou através da disciplina como é que as criaturas podem sair da situação de animalidade para a espiritualidade, porque essa é a intenção. Que a gente aprimore os nossos impulsos, que a gente aprimore as nossas sensações para sentimentos. Por isso que quando nós procuramos seguir os exemplos de Jesus que está no Evangelho, nós vamos aprimorando os sentimentos dentro de nós. Então, a boa nova de Jesus é uma receita para a gente viver feliz. Se, claro, não é só conhecendo, somente na letra, mas se a gente procurar exercitar isso no nosso dia a dia. E esse versículo que está em João é uma das maiores lições que está, porque visa o bem de todas as criaturas. E aqui nós vamos entender que, mesmo ele tendo sido acusado de subversivo, como é que ele poderia ser um subversivo se ele estava ensinando de não fazer o mal para outra pessoa?
como é que ele poderia ser chamado de uma pessoa que estava subvertendo os valores de Deus, se ele mesmo dizia que com a mesma medida que medirem serão medidos? Então veja que a sua fala e o seu comportamento prova para nós toda a contradição daqueles que ainda, como os fariseus da época, atacam os ensinamentos de Jesus. Porque ainda existem esses. Ele não poderia ser nunca ser tomado à conta de malfeitor. Porque, pelo raciocínio, pela lógica, se ele fosse um malfeitor, ele teria tirado o proveito próprio das situações. E ele nunca fez isso. E hoje, quando a gente simplesmente está aqui falando de Jesus, pela simples lembrança da sua presença aqui na Terra, já é um momento em que a nossa consciência pede para que a gente não erre mais. Porque nós estamos aqui, através das múltiplas existências, resgatando os nossos problemas conscienciais. Nós adquirimos problemas, débitos perante a vida do nosso comportamento. Então não tem nada do que a gente esteja passando hoje que não esteja dentro de uma programação nossa. As maiores dificuldades, como a gente sempre diz, foram provocadas por nós mesmos. E não adianta a gente só pedir perdão a Deus. Deus nos perdoa a todo momento. Mas é preciso retificar. Por quê? Porque precisa pagar alguma coisa para Deus? Não, porque nós precisamos estar em paz com a nossa consciência. Por isso que a gente deve entender que as leis universais estarão sempre ao nosso redor, tanto para o bem quanto para o mal. Porque ninguém foge à lei do olho por olho e dente por dente, como já dizia Moisés. Por quê? Porque nós mesmos não conseguiríamos ficar bem, tendo uma expansão de consciência, sabedores de que provocamos alguma coisa de ruim em outra pessoa e ficar eternamente bem com isso. Não fica. Vamos dar um exemplo. Quando a gente pede um empréstimo no banco, a gente pede um empréstimo e a gente já não paga em seguida. Você, ou pede um empréstimo para um amigo, você precisa de um tempo para gerar recursos para pagar aquele empréstimo. Assim também acontece com a gente. Quando nós cometemos uma falta, outra, várias delas, nós ficamos endividados perante a nossa própria consciência, perante a própria vida, que não vai nos cobrar imediatamente, mas vai dar um prazo de acordo com as nossas posses, com as nossas possibilidades. Mas no tempo certo vem a cobrança. E a cobrança não vem, às vezes, em uma existência. Pode vir em uma ou várias existências à frente. Então, por isso que ninguém sofre aquilo que não está prescrito dentro do seu programa encarnatório. Sem contar, é claro, que muitas vezes nós procuramos o sofrimento por simples vontade nossa. Porque nós também fazemos isso. Além de estar trabalhando aqui, tentando trabalhar, o espírito chega aqui e deve trabalhar para o seu engrandecimento e a paz da sua consciência, chega aqui e ainda adquire mais faltas ainda. Então só vai acumulando isso. Essas faltas terão que ser revistas pela sua própria consciência, que é o próprio tribunal de Deus nas criaturas. Então, vai chegar um tempo
em que o mal praticado será cobrado por nós mesmos. Não existe saída para o devedor. Por isso que Jesus falou que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Enquanto a gente não se harmonizar com a nossa própria consciência, a gente não encontra paz. Não adianta querer levar a criatura para o paraíso se ela estiver com seus dramas conscienciais. Por isso que Jesus, quando ele foi preso e Pedro foi querer tomar sua defesa e cortou a orelha do soldado, ele foi lá e admoestou o seu discípulo e ensinou para ele, para não ter dúvidas em respeito à lei, de que se ele fosse ferir com o ferro, ou seja, com a espada, depois ele teria que rever isso também. Então, o mal que uma pessoa faz não nos dá o direito da gente ir lá e fazer igual. Se uma pessoa pratica injustiça, não significa que a gente também tenha que ser injusto. Então, eles estavam prendendo Jesus, mas ele estava ensinando Pedro a se comportar diante dos ofensores. Ou seja, ele mandou que Pedro embainhasse a sua espada e não o revidasse. Para quê? Para que ele não se tornasse escravo da sua própria atitude. Porque toda ação vai provocar uma reação correspondente. E se assim não fosse, nós não estaríamos com fortes tendências para escravizar os outros e até mesmo com impulsos constantes de matar, de guerrear, de usar de violência, muitas vezes até para se enriquecer com facilidade. E é isso que acontece em alguns lugares da Terra até hoje. Mas nada disso vai passar sem que cada um vai ter que rever a sua própria responsabilidade diante disso tudo que está causando. Porque as consequências virão. Na mesma medida com que são executadas hoje pelas atitudes, pelos atos das pessoas. Porque a força do karma é uma força disciplinadora. Ela vai disciplinar de tal maneira que vai orientar os devedores depois do resgate forçado, porque nós seremos forçados a rever as nossas atitudes, a gente repensar as nossas decisões e o nosso comportamento. Porque se a gente não quer mais ficar sofrendo, nós temos que rever como é que nós estamos entregando para a vida, como é que nós estamos agindo no mundo. Porque se a gente pegar como medida de fazer para o outro somente aquilo que a gente deseja que se faça a nós, nós já estaremos protegidos de contrair mais débitos conscienciais. Então não importa se o outro está errando, o que a outra pessoa está fazendo, não nos compete o julgamento. A nós compete fazer o bem, a andar dentro da disciplina cristã, a procurar, a praticar a caridade conosco e com quem está à nossa volta, desejar harmonia para nós e para quem está ao nosso redor, nos harmonizando interiormente e procurando ajudar aqueles que caminham conosco a se harmonizarem também. Por isso que sem a reencarnação não daria para explicar mais detalhadamente toda a ação do karma. Porque sem a reencarnação o mundo seria um palco de injustiças. E dentro das leis divinas não há injustiça. A justiça impera, porém ela impera sempre com misericórdia. Por isso que se nessa existência nós estamos com alguns pesos de consciências que nós adquirimos, agora é a hora da gente, através de
mesmo que estejamos hoje com outra veste física, é a hora que a gente tem de começar a trabalhar no bem. Então, o nosso antídoto para a gente evitar de errar é fazer ao outro aquilo que a gente deseja para nós e trabalhar no bem. Porque ninguém aqui está a fim de sofrer uma lei de talião ou de querer aumentar mais ainda os dramas de consciências que nós já trazemos, e nós sabemos que não são poucos, porque se fossem poucos, nós talvez estivéssemos encarnados num mundo diferente, num planeta diferente do que esse. Então vamos trabalhar todos em cima, né, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, procurar ter o perdão como uma filosofia de vida, sabe? Porque todos nós, querendo ou não admitir isso, sofremos pelos mesmos problemas. Ninguém aqui vive em regime de exceção. Não importa o credo, não importa o nível social, não importa a raça, não importa nada disso. Todos sofremos pelos mesmos motivos. Em tempos diferentes, porém os mesmos motivos. Todos somos espíritos aqui que estamos em processo de aprendizado. Então, por isso que nós devemos nos ajudar uns aos outros. E que o nosso mestre possa acalmar os nossos corações, porque no mundo nós veremos e sentiremos muitas vezes muita injustiça, inclusive aquelas que nós achamos que são cometidas também conosco. Que nós possamos entender a lição que ele ensinou a Pedro e que a gente não revide, porque nós sabemos que a fome e sede de justiça que muitos têm será farto, porque a lei é para todos. Não existe nenhuma criatura que esteja vivendo fora das leis divinas. Então nós vamos agradecer a Jesus por essa lição da noite, agradecer a Ele por estar presente na nossa vida, não só aqui na segunda-feira, mas durante toda a nossa semana, durante as nossas horas, durante todos os nossos momentos. E nós vamos pedir a Ele, então, que nos oriente, porque Ele já nos orienta desde o princípio, e a gente sabe que a presença dEle representa em nós o nosso suprimento divino. E nós te rogamos, Jesus, que possa suprimir e matar a fome que nos perturba. É muito difícil, se não impossível, sobreviver sem a sua companhia. Queira, Mestre, que aprendamos como ensinaste aos teus discípulos a trabalhar na lavoura do coração, com os instrumentos da inteligência, a fim de que possamos algum dia nos alimentarmos por nós mesmos. Compete a cada um este trabalho, todavia carecemos da tua bondade, dada a nossa sede e fome de justiça. Queremos aprender contigo o perdão, que alimenta a concórdia, o desprendimento que alimenta a caridade, a fraternidade que alimenta o amor. Entretanto, Senhor, que se faça a tua vontade e não a nossa, a fim de que sejamos atendidos em nossas necessidades. Que possamos receber as suas bênçãos, que nós possamos ter uma semana iluminada e que a sua presença sempre esteja no meio de nós. Que assim seja. E assim é. E eu agradeço vocês pela presença no Evangelho de hoje e peço que vocês também curtam o vídeo quando ele vai aqui para o YouTube, para o feed aqui no Instagram, e que vocês possam aí, se gostaram do tema, compartilhar aí com outras pessoas, porque o Evangelho nunca é demais, seja da boca de quem sair, que saia com explicações
Tem tanta gente falando hoje em dia, graças a Deus que se fala bastante de evangelho e a gente deve compartilhar isso. Não levem em consideração a personagem que está passando a mensagem, mas sim a mensagem que está sendo passada. Tá bom, minha gente? Um grande beijo para vocês e uma ótima semana a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.